Maravilhoso dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família e em nome de Jesus. A pergunta é pecado comer carne de porco? Baseado em Levítico capítulo 11, versículo 7, que fala sobre o porco, porque tem unhas fendidas e na sua fenda das unhas se divide em duas, não rumina, considere impuro. Em Deuteronômio também Moisés repete a lei no 14:8, que fala sobre a repetição da palavra de Deus. A Bíblia diz que não devemos entrar em discussões desnecessárias, quer dizer, que não leva a lugar nenhum. Mas vamos olhar para a Bíblia e trazer a resposta, né? Já no Novo Testamento não ensina nada sobre isso, né? O próprio Jesus falou em Mateus, capítulo 15, em Marcos, capítulo 7, versículo 18, que ele diz assim em Marcos: será que vós não conseguem entender? Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Então Jesus, ao dizer isso, ele está declarando puro todos os alimentos, né? Lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, ele diz: o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, isto é o que contamina o homem. Jesus, porém, disse, lá em Mateus capítulo 15, verso 16, até vós mesmos estáis sem entender, estava falando aqui com os fariseus. Versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aí no 17 ele diz, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Então Jesus, ao dizer isso, ele está tornando puro os alimentos. Lá no Antigo Testamento, além dos 10 mandamentos, né, Deus deu algumas regras para mostrar que os judeus eram diferentes dos demais povos. A primeira regra era a regra moral, tratava do comportamento e do coração das pessoas. A segunda regra era a regra jurídica, para trazer ordem e disciplina ao povo. E a terceira regra era a regra cerimonial, que mostrava a diferença exterior do povo judeu e do resto dos povos. Exemplo, a circuncisão. Outro exemplo, o sacrifício, né, de animais. Então era proibido comer carne de porco, né? Então quando a pessoa cumpria essas regras cerimoniais, ela demonstrava que tinha compromisso com Deus. Mas se não tivesse uma mudança verdadeira no seu coração, essas regras não tinham valor nenhum, né? E Jesus muitas das vezes criticou, né, como eu li aqui essa passagem de Mateus 15, ele criticou os fariseus porque eles davam mais importância às regras cerimoniais do que às regras morais, né? Que tem um propósito de mudar o caráter das pessoas. Como eu falei aqui, o que contamina é o que sai da boca, dos pensamentos, morte, adultério, prostituição, enfim, e outras coisas mais. Então, Jesus disse que era isso que os tornava impuro, né? Não está falando de nada disso, ele não está tirando nada da lei, ele não está acrescentando, ele não está diminuindo, não. Jesus veio para cumprir a lei. Porém, algumas regras aí ele quebrou, né? Ele quebrou algumas regras. Por exemplo, no sábado, né? Também no sábado não podia fazer nada no sábado. E Jesus chega no próprio sábado curando as pessoas. Por quê? Porque o amor, a graça está acima de regras cerimoniais. Agora, Moisés também, ele traz essa ideia aí também sobre o animal no mundo físico da coisa, né? Por quê? Porque o animal, o porco, ele era criado no meio das pessoas, né? Sem higiene, sem nada do que temos hoje, né? O nosso conhecimento científico que temos hoje, né? Então Deus colocou essa lei aí, essas leis aí cerimoniais da higiene também, para que o povo vivesse saudável naquela época, né? E hoje tem todo um preparo, todo tipo de carne tem todo um preparo, apesar de algumas regiões no Brasil ainda não obedecer nada disso. Então eu não vejo como pecado, né? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele nos purificou de tudo, né? De toda a lei cerimonial, né? A nossa salvação, meus queridos, é baseada na fé e não no cumprimento de regras. Basta você ler os evangelhos e ver que Jesus veio tratar o nosso coração. Mesmo assim, se você achar que não deve comer, eu te respeito.
tem problema nenhum. Porém, você também deve respeitar opiniões diferentes da sua e não condenar ou dizer que alguém vai para o inferno porque comeu ou porque não comeu, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus, né? A Bíblia diz também lá em Timóteo 4, 2 e 5, diz, tudo que Deus criou é bom, tá falando de relacionamento e tá falando também de comida, de alimento, né? E ele fala também lá no final do versículo que tudo é purificado pela oração e pela palavra, amém? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus.